E voltamos novamente aqui com o segundo bloco do nosso podcast do Sinap no Ar, que é produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. E deste modo aproveito você, advogada ou advogado daqui do Estado, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp que aparece no QR Code da tela. Associe-se ao Sinap e faça parte da Casa do Advogado e se beneficie também dos nossos benefícios que são favorecidos e fornecidos a você. Inclusive, com relação ao nosso papo de hoje, que é sobre viagem. E continuando aqui com o Eric Cabral. Eric, também observei lá, porque é algo que muito me interessa, e você, além dos pacotes diferenciados que você possui, são excelentes para melhor prestação de serviços, para aqueles que lhe procuram e querem viajar, né? Tanto o prazo, a questão também do financiamento, a pessoa, que coisa maravilhosa, a pessoa viaja já com a cabeça tranquila, né? Já. Isso que é interessante. A ideia principal do nosso negócio era que quando a pessoa viajasse, ela não tivesse conta. Então, e por que eu pensava muito isso? Bom, eu sou de uma família pobre, né? Então, a gente, como de família pobre, a gente sabe que a coisa mais difícil é você comprar uma coisa, consumir e ter que continuar pagando ela. E na viagem, hoje, por exemplo, o que impede a pessoa de repetir uma viagem, e a grande maioria das pessoas fazem apenas uma viagem, por exemplo, na vida, é por conta do trauma que fica no pós-viagem. Então a pessoa compra uma viagem em 10 vezes no cartão de crédito e viaja no próximo mês. Ela viaja, durante a viagem ela vai ter os custos da viagem, né, da própria viagem. Comprar na viagem, vai ter que comprar moeda para levar, ela vai se endividar mais um pouco durante a viagem. Na volta, ela volta com uma bola de neve para pagar. Então ela tem a viagem para pagar que ela já consumiu, mais os custos da viagem que ela gerou, que ela ocasionou. Então ela vai ficar... Tem gente que viaja um mês e fica 2 anos pagando, né? Isso é muito comum, inclusive, acontecer. A gente prefere que seja o inverso. É mais fácil que você fique 2 anos pagando e viaje sem dívida, né? O nosso cliente hoje, inclusive, ele participa de grupos de compra de moeda, para quando ele viaja, ele já tenha, por exemplo, dólar, euro. Então a gente faz grupos de compra para comprar dólar, euro. Os principais passeios ou ingressos a gente faz também antecipado para essas pessoas e oferece os mais interessantes para que ela compre com antecedência também, para poder pagar parcelado, para deixar tudo quase que zerado, porque quando ela viaja, ela vai ter que se preocupar com o quê? Nada. Até o dinheiro que ela levar, a gente tenta organizar com antecedência para que quando ela volte, ela tenha 0 de conta. E aí, quando ela volta, a nossa recorrência de cliente é superior a 80%. Hoje, o nosso cliente recompra porque ele volta livre. E aí, ele está livre para comprar outro. Aí, ele já compra outro. E aí, eu estava com umas meninas agora na Tailândia. E aí, elas fizeram uma postagem que foi bem interessante. Que ela falou assim, pagamos durante 2 anos para viajar durante 20 dias. E foi a melhor coisa que a gente fez. E é bem o nosso padrão. Essas meninas, por exemplo, elas viajam a cada 2 anos. E é o nosso perfil, a gente tem cliente bienal, anual, tem cliente recorrente, que é o que vai viajar mais de uma vez por ano, e por conta disso, porque a pessoa consegue se organizar, porque volta sem dívida. Por isso que no início nós iríamos falar sobre a questão da saúde, a questão da mente sadia, né? Para um melhor sucesso nas suas viagens. Porque a melhor coisa que tem é quando você viaja com tudo pago já. Inclusive, né, pelo teu histórico profissional, né? Você é uma pessoa inteligentíssima, além de guerreiro, né? Basta fazer uma pesquisa, você que nos acompanha, sobre os trabalhos do Eric Cabral, sobre os trabalhos que ele realiza com a sua empresa de viagem. É um empresário já há 20 anos no mercado, um empresário de sucesso. Também observei que vocês têm uma outra temática, né? Um outro segmento. Hoje a empresa está caminhando, na verdade, para uma adequação. Hoje o que nós fazemos, ela está mais numa característica de um clube de viagens, né? Então, o tanto de benefício, o tanto de flexibilidade que a gente oferece, o tanto de benefícios mesmo, ele se encaixa mais como um clube de viagem do que como uma agência de viagem. Então, o nosso cliente hoje, ele é mais um associado do que um cliente de viagem, um passageiro. Então, hoje a empresa ela já se entende melhor, né, como um clube de viagem, ela já se encaminha para essa adequação, inclusive.
A gente já tem uma linha de clientes, de viajantes que já são associados ao nosso clube, que tem um outro tipo de benefício, e a empresa está caminhando agora para se adequar para que seja mesmo um clube de viagem, por conta do tipo de produto que a gente oferece, pelo tipo de produção de material pro turismo que a gente produz, no caso, nossos planejamentos, nossos programas de viagem, né? Que são mais identificados como programa de viagem do que como um pacote em si. Porque como as pessoas têm muita flexibilidade, quando ela compra, por exemplo, uma coisa comigo para Tailândia e viaja para a China, né? Isso não acontece no mercado convencional sem que ela perdesse muito dinheiro. Então, no mercado convencional, como é que acontece? Quando ela compra um pacote para Tailândia, ela obrigatoriamente vai para Tailândia. No nosso, não. No nosso, se ela comprar a Tailândia e quiser ir para a China, ela só tem os prazos, né? Tipo, ela me avisa com 6 meses de antecedência. Sim, ela troca o ano, ela troca o roteiro, ela troca absolutamente tudo o que ela precisa e não tem que estar necessariamente naquele produto. Então, o nosso pacote, ele é mais adequado a programa de viagem do que pacote de viagem. Ele tem mais uma adequação à questão orçamentária, o quanto custa para fazer aquele produto, vamos dizer assim, do que necessariamente aquele consumo real. No mercado convencional, qualquer troca que ela faça, ela é acrescida de algum tipo de multa, ela perde algum tipo de dinheiro, e no nosso não. O que ela vai pagar extra, por exemplo, é se ela tiver se o próximo roteiro que ela escolher for diferente de preço, ela paga a diferença, né? Mas se ela não tiver nenhum tipo de diferença, hoje ele se identifica melhor como um programa de viagem do que como um pacote de viagem. Olha, então esse novo segmento da viagem com estilo poderá abranger tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, associações? Sim, porque hoje o pequeno empresário, por exemplo, ele não consegue trabalhar com uma coisa que o grande empresário faz. O grande empresário, quando ele quer incentivar uma equipe de venda, por exemplo, isso em grandes empresas, ele oferece como benefício, e é um grande benefício, a viagem de incentivo. Só que isso é para grandes empresas. Uma pequena empresa, por exemplo, não consegue vislumbrar uma ideia dessa porque ela imagina que isso é uma coisa muito alta, muito cara, muito difícil. E, por exemplo, um empresário que trabalha com metas, tem uma pequena empresa e ele trabalha com metas. Ele pode criar uma meta anual para os funcionários dele e ele pode comprar comigo um produto para 2026, por exemplo. E ele pode ter o ano inteiro dele de produção dessa equipe dele e premiar no final do ano uma pessoa e me dar o nome dessa pessoa só em 2026. E aí colocar essa pessoa num grupo nosso, né? Tipo assim, no caso, ele vai ter escolhido o orçamento que ele vai fazer. Então, eu consigo atender o público jurídico, né? Numa lacuna que o pequeno empresário, por exemplo, não conseguiria fazer. Ou se ele fizesse, ele talvez não teria esse incentivo e ele consegue fazer a mesma coisa que uma grande empresa faria. Consegue dar uma viagem de incentivo, talvez se ele quiser fazer para o funcionário e a esposa, por exemplo. Ficaria um valor alto para a pequena empresa pagar, mas ele consegue pagar parcelado comigo. Né? Ele consegue pagar sem comprometer nenhum tipo de faixa de limite que ele tenha, porque ele paga em boleto bancário. Então, se no meio disso tudo, ele falar assim, a campanha não foi bem, eu vou deixar para fazer mais um ano. Ele vai ficar com aquele crédito lá, ele pode jogar para 27, por exemplo. E faz mais um ano de campanha com os funcionários dele e vai continuar com a gente ali. Então, a gente tem essa possibilidade de atender o público jurídico também, além do público físico, pessoa física. Olha, excelente. É porque o teu plano de negócio, ele realmente se torna diferenciado, ele se torna algo que seja melhor mesmo para seus clientes. Por quê? Por essa diferenciação. Tanto da segurança, né? Flexibilidade. A pessoa, ela viaja, até compartilhando, né? Fazendo até uma síntese, a pessoa viaja já com tudo pago, que isso é excelente. E ela pode remanejar, né? Pode remanejar até o seu planejamento de viagem, porque muitas vezes a gente planeja algo que acaba não sendo tanto pode acontecer muita coisa, né? A gente tem grupos em 2027 lotados, por exemplo. Então, a gente tem um grupo de 2027 que lotou. Para dezembro de 2027, que é Nova Zelândia. É um grupo caro. Acho que é quase 40 mil reais por pessoa. Então,
a pessoa precisa de prazo para pagar. Então, esse grupo de 2027 está lotado. As pessoas estão pagando com antecedência. E aí, até 2027 pode acontecer muita coisa. Quais são as regras, né? Isso tudo contratual, inclusive. Ela tem que ter 6 meses de antecedência para dizer para a gente se ela vai ou não naquele roteiro, né? Porque ali, depois de 6 meses, a gente tem que começar a mandar as negociações para poder finalizar o nome e tudo mais. Mas se em 6 meses ela chegar para mim, até 2027, falar, ó, Eric, troquei de emprego, vou precisar passar para 2028 essa viagem. A gente consegue passar. Então, ela mantém o orçamento. Se ela acontece alguma eventualidade, ficou doente, está em tratamento médico. Então, assim, várias coisas a gente consegue fazer, porque a gente não sabe o que vai acontecer até 2027, né? Mas uma vez uma pessoa falou para mim assim, por que eu vou colocar dinheiro na tua empresa? No caso, por que eu vou pagar um boleto para tua empresa se eu posso guardar o dinheiro? Eu falei, a pergunta já é a resposta, né? Não consegue. Exatamente. Então, a pergunta já é a resposta. Não é a cultura do brasileiro guardar dinheiro. Não. A gente consegue fazer as coisas com o compromisso. Então, o brasileiro é um povo altamente honesto. É difícil as pessoas, o brasileiro médio principalmente, dar golpe por gosto. As pessoas quando se endividam e não pagam é porque realmente não conseguiram. Mas, em geral, o brasileiro é bastante honesto com o que se propõe. Então, as pessoas, quando elas têm o compromisso financeiro, elas conseguem realizar. Então, é exatamente isso. A pergunta já é a resposta. A gente dá essa opção da pessoa pagar o boleto aqui, porque é a única forma dela conseguir realizar aquele objetivo. Na poupança dela, na conta dela, numa aplicação que ela faça, 99% das pessoas vai tirar, vai comprar alguma coisa, vai gastar com outra coisa. 1% vai realmente guardar, vai aplicar, vai ter juros e tudo mais, né? Mas não é a realidade, não é a realidade de 99% dos brasileiros. Uma coisa que a gente começou a receber há uns 6, 7 anos atrás, era uma pergunta assim, eu queria ir pagando e decidir depois. Aí tem como fazer isso? Só que assim, eu não tenho como dar uma entrada agora, eu tenho 500 reais no meu orçamento mensal. Só que eu tô trocando de emprego, vou decidir alguma coisa. A gente tem hoje um negócio na empresa que chama assinatura de viagem. E a gente tem vários assinantes de viagem, que nem assinatura de televisão. A gente tem um valor mínimo, que elas pagam lá, 600 reais, e ela vai pagando. Então, a gente tem esse valor mínimo de 600 reais, porque quando a gente coloca, por exemplo, em 12 meses, você tem um orçamento que já é possível para alguma coisa. Em 24 meses já é possível para um outro tipo de coisa. Em 36 meses já é um outro tipo de perfil, né? Então, essa assinatura, por exemplo, ela já é um outro tipo de produto, porque ela ainda bonifica, né, o orçamento final. Ela tem um dinheirinho ali a mais, no caso, no final dessa assinatura. Então, a gente tem vários clientes que fazem assinatura. Então, às vezes a pessoa está num roteiro nosso e tem uma assinatura também. Porque ela vai, tá assinada ali, vai pagando, e aí às vezes ela tem um dinheirinho na assinatura e ela pega aquela assinatura e dá de entrada em outro. Olha. Então a gente vai fazendo esse tipo de coisinhas ali, porque às vezes a pessoa não tem, sei lá, a entrada do roteiro é 3 mil reais. E ela não tem para agora, mas ela vai juntando. Tipo assim, eu vou pagar 600 reais por mês e vou decidir depois. Então a gente tem, hoje, inclusive é uma coisa que a gente está divulgando já há algum tempo, saiu até um material novo, inclusive nosso de divulgação dele, que é a própria assinatura. É igual a assinatura de TV, só que é uma assinatura de viagem. Que bacana. Você utiliza, não necessariamente para os grupos, né? Pode utilizar para tudo o que você quiser. Vai embarcar agora, dia 26, uma família, 5 pessoas, que fizeram uma assinatura de viagem. Então, eles assinaram em 2022, se eu não me engano, e aí depois a gente foi organizando as coisas deles e estão indo para a Europa. Eric, por gentileza, aquele que nos acompanha, como que ele faz para lhe encontrar? O nosso principal canal de comunicação é o Instagram. Viagem com Estilo, @Viagem com Estilo, e no site viagemcomestilo.com.br. No site ele tem muitos dos nossos produtos, não tem todos, mas tem todas só vai ter grade de 2026 e 2027, porque 2025 a gente não tem vaga mais. Então, dos roteiros de 2025 a gente já está lotado.
Então a gente tem as coisas de 2026 e 2027 publicado, e no Instagram a gente tem bastante material publicado dos grupos que vão embarcando. Então é onde consegue ter uma ideia mais ou menos de como é que também, funciona. né? Depoimento e as próprias clientes mesmo, no dia a dia. Então tem bastante coisa no Instagram. Então, gente, entre em contato tanto pelo Viagem com Estilo, Isso. tanto pelo site e Instagram, acompanhe, ou até mesmo pelo QR Code que aparece na tela, que nós direcionamos ali ao nosso entrevistado do dia, que além de ser um empresário de sucesso, é uma pessoa que almeja aí melhorias tanto na vida da sociedade, porque você acaba contribuindo. Eric, seja na próxima, nós aguardamos que você venha mais vezes, nós convidamos para que você possa vir mais vezes e trazer muito mais do seu conhecimento, da sua empresa, para as pessoas, para a nossa sociedade, aqui paranaense, a sociedade brasileira. E você que nos acompanha, nós agradecemos a audiência ao nosso podcast Sinap no Ar, que é produzido pelo Sindicato de Advogados do Estado do Paraná. E muito obrigado, Eric. Muito obrigado pela oportunidade, foi ótimo. E volte mais vezes. Pode deixar. E parabéns pelo sucesso, parabéns pelos seus negócios de sucesso. Obrigado. Até mais, gente. Muito obrigado.